Fala, meus queridos, seja bem-vindo aqui ao canal. Em Brasília, debaixo de muita chuva, enquanto está acontecendo uma votação na Câmara dos Deputados, outra votação no Senado e um julgamento de Fernando Collor de Mello no Supremo, um sujeito levou um artefato explosivo até as margens do Supremo, a coisa espocou, o sujeito a princípio morreu e é tudo o que a gente sabe, além do que algumas testemunhas viram, alguns depoimentos aí para as televisões de policiais e bombeiros. Pois bem, meu amigo, vou falar a respeito disso daí, mostrar algumas imagens, se a plataforma permitir. Então, por gentileza, deixa o seu like, é muito importante, espeta o botão aí, tá? Dá o joinha, por favor. Se gosta aqui do trabalho, você pode compartilhar o vídeo, fazer uma doação aqui para o canal. O Pix é o e-mail, tá aqui embaixo, doe para o will@gmail.com. E não se esqueça de se inscrever e verificar o sino das notificações. Vem comigo. A Praça dos Três Poderes foi então isolada após os espocamentos, as explosões. Foi então descoberto que o sujeito morreu e elas ocorreram no intervalo de menos de meio minuto, 20 segundos, segundo conforme as reportagens, essa daqui da Globo, por exemplo. Foi bem em frente ao Supremo, às 19h30, logo que estava começando a anoitecer. Segundo as reportagens, foram barulhos bem altos e tudo bem, entendido isso. Um carro que estava no estacionamento acabou explodindo também e, segundo umas imagens, eu vou tentar colocar aqui o vídeo, ver se não dá nenhum problema, mas caso você não esteja vendo o vídeo, aqui, por exemplo, é um frame do vídeo que mostra o fogo acontecendo em cima de um dos carros. Os sons que tem neste momento aqui são sons semelhantes aos de fogos de artifício. Como eu disse logo no início, estava rolando sessão de votação na Câmara e no Senado. O cachaça, o Lula, não estava mais no Planalto naquele momento e a sessão do Supremo já tinha terminado. Bom, o que estava sendo julgado lá no Supremo, que vão começar a inventar teorias e coisa, era um recurso do Fernando Collor de Mello, você conhece muito bem, o Collor, famoso Collor, ok? E também um julgamento sobre as questões da segurança pública lá no Rio de Janeiro, coisa sobre subir um morro, invasão de favela, essa parada aí. Mas, ô Will, teve alguma testemunha? Como é que ficou esse rolê? Uma senhora chamada Lauana, que estava numa parada de ônibus aguardando o transporte, ela disse que viu um sujeito passando, o cara fez um joinha para ela e logo em seguida ela ouviu o primeiro estouro. Aí ela olhou para trás e o que ela viu? O cara correndo, jogando alguma coisa, algum conteúdo, uma sacola, uma mochila, algo assim, e perto da estátua da Justiça do Supremo, e o cara caiu. A princípio foi esse sujeito aí que veio a falecer, ok? Ainda tinham ministros dentro do prédio do Supremo, eles foram retirados em segurança, o edifício foi evacuado. Sabe como é que é quando dá esse tipo de BO, né? Quando dá essa problemática toda aí, é situação de emergência, então bota todo mundo para fora aí, isola o local. Isso daí é padrão em qualquer lugar do mundo. A Polícia Militar do Distrito Federal está tentando entender o que rolou, qual que poderia ter sido a motivação, o que de fato aconteceu. O ponto é, nós não sabemos, nós não temos a menor ideia de quem é a pessoa que morreu. Eu realmente espero que tenham muitas imagens das câmeras, se é que elas não vão acabar sumindo, não é mesmo? E isso possa ser averiguado com a maior brevidade possível. Ó, pessoal, tentar passar aqui a imagem sem som para vocês aí, pelo menos para que possa ver. São estouros, são sons semelhantes ao de fogos de artifício, ok, meus amigos? Então aí vocês podem dar uma olhada. A imagem ela é bem ruim, ela foi feita assim do alto de algum edifício, mas pelo menos dá para ter uma noção do tipo de problema que aconteceu. Olha só, é isso que a gente tem, são essas as imagens aí que nós temos, bastante fumaça e sons de explosivo parecido com o som de fogos de artifício. Algumas matérias estão dizendo que ocorreram a poucos metros do prédio do Supremo,
Supremo e da Câmara dos Deputados, mas segundo outras reportagens foi numa distância de aproximadamente 500 metros, aproximadamente meio quilômetro. Felizmente não foi nada tão próximo assim. Agora nós temos aquelas informações truncadas, por exemplo, o SBT diz assim: ainda não há detalhes sobre a dinâmica do incidente, mas de acordo com relatos, a primeira explosão teria ocorrido em um carro próximo à Câmara dos Deputados. A segunda teria ocorrido a 500 metros do Supremo, onde o sujeito que faleceu foi encontrado. Isso vai ao encontro do que aquela senhora da matéria da Globo disse, que ela viu o cara correndo, jogando alguma coisa e logo em seguida a segunda explosão, ok? A Polícia Civil do Distrito Federal disse através de nota que policiais da delegacia estão no local onde ocorreu a explosão de um artefato em frente ao Supremo e já deu início às primeiras providências investigativas. Obviamente, a Polícia Federal vai assumir essa confusão, né, meus amigos? Não tem como não ser a federal. Eu só espero realmente que não surja mais nenhum inquérito sigiloso. Outras testemunhas aqui que o UOL está mostrando falaram mais ou menos assim: pessoas que estavam saindo do Supremo relataram que um homem teria se aproximado da sede. Ele teria chegado ao lado da estátua com os ditos explosivos no corpo. É o que está dizendo aqui o UOL. E os ativados em frente ao Supremo. Não há relatos de mais vítimas até o momento. Olha, isso daí com máxima vênia, cata e respeito aí a quem viu, observou a situação, mas se o sujeito estivesse com coisas junto ao corpo, não tinha sobrado muito sujeito aí, né? Tá certo, nós não temos noção da quantidade da vítima que sobrou, mas não teria muita coisa para identificar que era um homem. Enfim, vamos ver se vai ser identificado quem é o cara aí, se vão olhar as redes sociais dele, se vão acusar o Bolsonaro no final das contas. E obviamente já estão fazendo aquele vínculo com o 8 de janeiro. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não sabem quem foi, não sabem por que foi, só sabem o fato acontecido, as ditas explosões. Só que já estão fazendo aquela linkagem, aquele vínculo, aquela ligação entre dois fatos que não têm a menor comunicação um com o outro. A única coisa em comum é que foi em Brasília e foi na Praça dos Três Poderes. Um dos policiais chegou a relatar que viu um homem correndo de dentro do veículo e que há indícios de que seria o mesmo que se espocou, mas isso ainda precisa ser averiguado. Agentes da Polícia Legislativa, da Câmara dos Deputados, que trabalham lá na Câmara, chegaram a um local com extintores para auxiliar a Polícia Militar e conseguir conter as chamas, daquelas imagens ali que eu mostrei agora há pouco. Dentro do porta-malas do carro foram encontrados tijolos e aparentemente fogos de artifício. Qual que era a intenção do sujeito? Além dessa barbaridade aí que ele fez, nós não vamos ficar sabendo tão cedo. O AGU, o Bessias, já deu aquela mãozinha, né, aquele jeito dele de dizer que foi um ataque contra a Câmara dos Deputados, um ataque contra o STF. Pelo amor de Deus, não se sabe nada ainda. E obviamente a Polícia Federal vai investigar isso daí, certo? A Polícia Federal investigará com rigor e celeridade as explosões no perímetro da Praça dos Três Poderes. Precisamos saber a motivação dos ataques, bem como restabelecer a paz e a segurança o mais rapidamente possível. Olha, meu amigo, eu vou te ser franco como eu sempre sou. Isso daí, eu não tô aqui para especular e nem para ficar dizendo que é plano da esquerda disso e daquilo. Mas, diante de um projeto de emenda à Constituição louco, aquele da segurança pública, que o Lula quer porque quer modificar não apenas o nome da Polícia Rodoviária Federal, mas modificar atribuições, vai virar uma polícia privativa dele, me leva a pensar que isso daí poderia ser algo que venha a servir como motivador, como uma razão. A segurança pública. Lembram que há alguns dias atrás o Maduro fez aí umas ameaças veladas ao Lula
Aí eu disse mais ou menos assim: quer ver que o Lula vai usar essas pseudo-ameaças do Maduro, alegando insegurança para ele, para líderes políticos que venham até o Brasil, e utilizar como argumento para a criação da sua própria Guarda Nacional? Eu não estou dizendo que a treta com o Maduro tem a ver com essa treta de hoje, essa explosão aí, mas que me leva a pensar a respeito, a especular um pouco. Meu amigo, isso leva e a gente fica pensando e observando todos os acontecimentos. Em menos de uma semana, nós vamos ter a reunião do G20. Aí acontece isso no dia de hoje. Então são um sequencial de fatos que me levam a crer que só pode ser mais uma daquelas coisas que os comunistas fazem, fomentam a violência para usar dessa violência na criação de entes ou membros como uma polícia própria, uma guarda nacional, e aí, meu amigo, tascar-lhe o relho em cima da pobre da população. Basicamente, é isso que eu penso que pode estar sendo feito neste momento. Então, meu amigo, eu peço o teu like, é muito importante. Doe no Pix, doe para o will@gmail.com. Pix é o e-mail, tá? Espero o botão do like, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal. Até a próxima, se Deus quiser, aí, Xandão permitir, e a República continuar de pé. Um beijo no seu coração, deixe um comentário e fiquem com Deus. Valeu, falou, tamo junto. Tchau, tchau.